Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Privilégio poder... Deixa eu dar uma goladinha aqui só pra... Achei que ia estar mais frio, viu, irmãos? Lá em Florianópolis tá mais frio que aqui, tá? Ganhamos. Alguém me perguntou, aliás, disso. Ah, o inverno, calma. O inverno vai chegar. Queridos, que privilégio poder mais uma vez estar aqui com vocês e de alguma forma ser útil na exposição da palavra de Deus, para que nós possamos, como igreja, como povo de Deus, crescermos, nos desenvolvermos, né? Assim como a palavra de Deus diz, crescermos em estatura, em perfeição, em graça. E como foi bem orado aqui pelo pastor Léo, Deus faz isso usando alguns meios de graça. E um desses meios de graça é a exposição da sua palavra. E nós oramos e pedimos para que Deus nesta semana possa ir ao seu encontro por meio da palavra e que você responda a Ele, né? O Senhor vem ao nosso encontro, mas requer de nós uma resposta. Então que Deus possa hoje confrontá-lo em amor, né? Em sabedoria e trazê-lo mais para perto dele mesmo. Esse é o nosso desejo e esta tem sido a nossa oração. Meus irmãos, foi-me dado a responsabilidade de pregar a 3 sermões, ok? Hoje, terça, quinta e domingo. Então, o pastor Léo nos deu um tema para trabalhar sobre salvação e santificação. E eu vou tentar nessas 3 pregações mesclar esses 2 temas de uma forma que eu possa tanto alcançar aqueles que não estão em Cristo Jesus ainda e aqueles que já estão com o Senhor Jesus para que possam se desenvolver mais. Irmãos, eu quero pedir que vocês abram a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículos de números 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. A palavra de Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos, existem alguns assuntos, algumas doutrinas na narrativa bíblica que não podem passar despercebidos por você. Seja você alguém que ainda não conhece bem a fé cristã, seja você alguém já maduro na fé cristã. Existem algumas doutrinas que elas são essenciais, ou melhor, elas são vitais. Vitais porque tem a ver com vida. E o assunto que nós vamos tratar nesta semana e hoje, com o tema justificação pela fé, é um assunto vital para qualquer pessoa. Trindade é vital, divindade de Jesus Cristo é o assunto vital, a Bíblia é a palavra de Deus, é uma doutrina vital, e tantas outras doutrinas. Essa se encaixa, a justificação pela fé. Então, como eu tenho 3 sermões, este tema, preste bem atenção no que eu vou te falar agora, porque se você tem que vir quinta e domingo agora, senão vai ficar pela metade. Então quero já desafiar você. Este tema, ele está dentro de um tema maior. Qual que é o tema maior que eu quero propor nessas 3 pregações? Escutem bem, o nosso tema maior hoje, quinta e domingo, é a tão grande salvação. A tão grande salvação. Este é o tema maior, é o metatema. E dentro desse tema, eu selecionei 3 subtemas. Por quê? Para que você entenda este tema maior, a tão grande salvação, é importante e vital que você conheça esses 3 subtemas. Quais são os 3 subtemas que nós vamos trabalhar? Um hoje, o outro quinta e o outro domingo. O primeiro subtema é a justificação pela fé. O segundo subtema é a santificação. E o terceiro subtema é a glorificação dos santos. Então hoje, justificação pela fé, quinta-feira, santificação, e domingo,
a glorificação dos salvos, dos santos. Imagine o seguinte, eu quero ilustrar para ficar mais fácil. Sabe o quebra-cabeça? Quando você compra um quebra-cabeça, a imagem do quebra-cabeça que está lá dentro, nas pecinhas, ela vem na capa. Qualquer quebra-cabeça que você compre, a imagem principal vem na capa. Então você tira as peças de dentro, você pega a imagem principal, não é, da capa, e as pequenininhas e vai montando, certo? Então você tem a imagem final, o quadro final, e você vai chegar lá montando as peças. É mais ou menos assim. Esse quadro final, essa imagem final, é a tão grande salvação. E nós vamos usar 3 peças para que nós possamos fazer este quadro. Justificação pela fé, santificação e domingo, a glorificação dos santos. Amém? Ficou claro isso para nós? Irmãos, eu quero olhar para vocês para este texto, nesses minutos que eu tenho, aonde o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, e o pastor Léo pregou sobre Romanos, é isso ontem? Romanos 10 ontem. Então a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que lida muito com salvação, santificação e justificação, o tempo inteiro. E nós vamos perceber isso. Se você olhar no capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos uma notícia muito ruim do apóstolo Paulo. Alguém já disse o seguinte: quando nós vamos evangelizar alguém, a gente não pode começar pela parte boa só. Igual, chegar em alguém para evangelizar e dizer: Jesus te ama, meu irmão. Não, essa é a parte boa, não pode dar de graça assim para ele. Ele tem que saber que ele precisa de um Salvador. E a única forma de desejar um Salvador é saber que ele é pecador. Então a mensagem do Evangelho, a boa nova, ela tem uma má notícia e uma boa notícia. Nos capítulos 1 a 3 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo dá uma péssima notícia. Capítulos 1, 2 e 3. Ele termina o assunto desses 3 capítulos com a seguinte sentença. Romanos 3, 21. Todos pecaram. Judeus, gregos, os que não conhecem o Evangelho, crianças, idosos, adolescentes, jovens. Paulo pega toda a humanidade e bota dentro de um pacote e diz: todos que estão aqui pecaram. Estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Essa é a conclusão de Paulo nos capítulos 1, 2 e 3. Isso é uma má notícia, irmãos. Todos pecaram, todos estão destituídos, todos estão separados. Lá mesmo em Romanos 3, Paulo diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja, ele começa com a má notícia. É assim que você evangeliza alguém. O salário, o que nós merecemos é a morte eterna, o inferno. É verdade, irmãos. Mas você não pode ficar só na má notícia quando você vai evangelizar. Depois você oferece a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Mas no capítulo 4 até o capítulo 5, e principalmente no capítulo 4, Paulo vai usar um exemplo muito importante para mostrar a boa notícia. O exemplo de Abraão. Se você puder ler com mais calma depois a sua Bíblia, se você puder pegar ali em casa e quiser fazer uma leitura corrida, você vai ver que no capítulo 4, ali logo no começo, está escrito: Abraão foi justificado pela fé. Então Paulo pega o exemplo dos patriarcas. Os irmãos precisam lembrar que Abraão é o pai da que fé? A fé justificadora. Porque quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu. Creu no quê? Nas promessas de Deus. Então Abraão foi o primeiro, neste sentido. Ele é o pai dos hebreus, ele é o pai dos judeus, ele é o primeiro e grande patriarca. É tão interessante que quando Jesus nasce, lá em Mateus 1, Jesus é chamado de filho de Davi, filho de Abraão. Por que Jesus é chamado de filho de Abraão? Porque ele era judeu, de sangue puro. E isso era muito importante para o povo judeu, saber da sua genealogia, da sua descendência. Então Paulo pega o exemplo de Abraão. Olha aqui, olhem bem para mim, os ouvintes, em sua maioria, eram judeus e romanos. Só que os romanos estavam dentro de Jerusalém, eles conheciam de ouvir falar algumas coisas, sabiam de Moisés, eles não se envolviam, mas eles conheciam por ouvir os judeus na sinagoga, os judeus nas ruas. Então não era estranho tanto o judeu quanto o romano ouvir a ideia de Abraão. Não era estranho para eles, não era um assunto novo. Eles tinham já os seus ouvidos treinados para este nome. Então Paulo pega o exemplo de Abraão e no capítulo 4 ele analisa a questão da justificação pela fé. Quando Abraão
creu em Deus. Veja, meus irmãos, o exemplo de Abraão é tão importante para a gente entender o que nós vamos falar, que Abraão não tinha a revelação que nós temos. Abraão era um pagão, idólatra. E Deus vem até ele. E Deus fala com ele. E Abraão poderia ter 1000 motivos para não receber aquelas promessas daquele Deus que ele não conhecia. Mas o Senhor o chama de forma irresistível. Abraão vai ao Senhor e Abraão crê. Irmãos, a palavra crer tem a ver com confiar, tá? Abraão confia nas palavras daquele que o chamou. Então ele é justificado. Ele é declarado justo diante de Deus por causa disso. Então, se no capítulo 1 ao 3 nós temos uma má notícia, todos pecaram, no capítulo 4 Paulo diz, há esperança, olhem o exemplo de Abraão. E aí no capítulo 5 nós entramos na jogada, eu e você. Paulo começa da seguinte forma, o versículo 1 do capítulo 5. Tendo sido, quando você lê a Bíblia, você tem que pegar essa expressão e você tem que voltar para o capítulo 4. Quem? Tendo sido quem? Abraão. Pegamos o exemplo de Abraão. Tendo sido, pois, justificados pela fé. E eu quero gastar aqui alguns minutos, meus irmãos, na expressão justificação. Essa é uma expressão fundamental para mim e para você nesta noite. Eu vou dar uma breve definição do que é justificação. Olhe bem para mim. É uma breve definição. O que significa justificação? A justificação é um ato legal de Deus. Legal porque tem a ver com coisa jurídica, tá? Paulo está usando termos jurídicos, ok? Do direito romano, que é o direito que nós temos hoje, tá? O nosso direito aqui no Ocidente é o direito romano, ou pelo menos tem a sua base e fundamento no direito do romano. Então Paulo está falando com judeus e romanos, eles estavam entendendo. Justificação, então, é um ato legal de Deus, é um ato jurídico, é um ato forense, que acontece aonde? No tribunal de Deus. Preste bem atenção. Paulo está diante de um tribunal. Ele vai usar a linguagem jurídica o tempo inteiro na carta aos Romanos. Lembra de Romanos 8:1? Não há mais condenação, é coisa jurídica, de lei, de julgamento. Então Paulo usa o tempo inteiro linguagem jurídica. Porque é o seguinte, meus irmãos, quando a carta aos Romanos foi escrita, existia um banco dos réus. E nesse banco dos réus estava a fé. Por quê? Porque os judeus criam que poderiam ser salvos por meio das suas obras. Guardar o sábado na perspectiva judaica, cumprir os mandamentos, oferecer sacrifícios. Havia uma espécie de salvação por meio das obras. Então Paulo vem como advogado para defender quem? A justificação somente pela fé. O que Abraão fez para ser salvo? Abraão guardou o sábado? Abraão ofereceu sacrifícios? Abraão deu dízimo? Nada. Então Paulo diz, olhem para Abraão, que é o pai de vocês. Ele não fez boas obras para ser salvo, mas ele foi salvo porque Deus o declarou salvo. E aqui está o ponto da justificação. É quando Deus, em seu tribunal, olha para um pecador e diz, justo. A sua dívida está paga. Isso é justificação. É o ato em que Deus dos céus declara que um pecador que tem uma dívida com ele, que ele não pode pagar, é declarado justo. Você não é mais culpado. Você está justificado. Essa é a ideia de justificação, meus irmãos. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus coloca na sua conta toda a infinita justiça do seu Filho e declara você justo. Quite com a sua lei, quite com a sua justiça. Por quê? Porque mesmo eu e você, nós na posição de injustos, a Bíblia diz que um justo morreu pelos injustos. Irmãos, a doutrina da justificação, tão importante para nós nessa noite, tem a ver com a teologia da substituição.
O que é a teologia da substituição, pastor? É o ensino bíblico em que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Aquilo que, para aqueles irmãos que foram possivelmente do meio católico há muito tempo, igual eu fui, nós chamamos de morte vicária. Que é quando alguém substitui o outro. A justificação tem a ver com o fato em que Jesus Cristo, o justo, o santo, o perfeito, o puro, se colocou em nosso lugar. E quando ele morre na cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados. Quando ele é ressuscitado, Deus aceita o pagamento, Pai. E quando você crê em Jesus, Deus pega os benefícios da morte de Jesus e ele transfere para quem? Para você. É por isso que é pela fé. Você não pode fazer nada. Você não pode oferecer nada a Deus, para que Deus possa salvar você. Mas quando você crê em Jesus, quando você confia na obra de Cristo, quando você deposita toda a sua fé em Jesus Cristo, naquele instante que você creu nisso, como foi dito aqui ontem, com mente, coração, com todo o seu ser, Deus o declara justo. Você está justificado. E a única coisa que você fez foi depositar sua fé em Jesus Cristo. Então, para nós, a fé. Para Jesus, a cruz. Esse foi o preço. Para nós, a fé somente, e para ele, a cruz. Eu tinha um professor e pastor amigo meu que ele dizia o seguinte: é verdade, nós somos salvos pelas obras. Aí todo mundo dava uma risada, né? Pelas obras de Cristo. Pelas obras de Cristo nós somos salvos. E é verdade. Então essa é a ideia de justificação. Deus nos declara justos. Meus irmãos, eu quero fazer uma afirmação teológica, que é uma afirmação central neste sermão. Para que você possa gravar, e se você lembrar, quiser anotar, fique à vontade. A minha afirmação central para a gente tirar alguns pontos, algumas aplicações para nós do texto, é a seguinte: na justificação, Deus, em e por meio de Cristo Jesus somente, nos salvou da culpa e da penalidade dos nossos pecados. Vou repetir: na justificação, Deus, em e por meio de Cristo Jesus, nos salvou da culpa e da penalidade dos nossos pecados. Isto é justificação. E foi dentro desse cenário, irmãos, meus queridos, foi dentro desse cenário que o apóstolo Paulo nos entregou essa carta maravilhosa. Lutero dizia que Romanos é o quarto evangelho. De tão preciosa que é essa carta. Um grande homem de Deus chamado Agostinho de Hipona se converteu lendo Romanos. João Calvino diz que Romanos era como uma catedral das mais belas. Tamanho impacto que essa carta tem na vida da igreja. Eu quero olhar para esse texto após nós conversarmos sobre a definição e ilustrarmos. Eu quero, pelo menos nesse restante tempo que eu tenho, tirar pelo menos, meus irmãos, 3 verdades. 3 verdades da justificação para você. 3 verdades da doutrina da justificação para mim, para nós, o povo de Deus. Mas se você está aqui nessa noite e você não está em Cristo, você não tem ainda acesso a estes benefícios. Eu coloquei a expressão ainda. Mas hoje é o dia. Se você crer em Cristo hoje, você confessar que Jesus é seu Senhor e Salvador, se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, hoje estes benefícios farão parte da sua vida. Se você está em Cristo, o meu desejo é que Deus faça com que você se apegue mais a isso. Meu desejo é que seus olhos brilhem para isso. Para que você e eu nós possamos caminhar neste tempo tão difícil para o povo de Deus. Irmãos, 3 verdades da justificação para o crente. Vamos ler novamente o texto. Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Paulo já quebrou a ideia de obras aqui, não é?
não é justificado pelas obras, justificados pela fé, como nós já falamos. Ele diz: temos paz com Deus. Meus irmãos, a primeira verdade sobre a justificação é que ela lida com o nosso passado. Olhe para o texto de novo. Tendo sido. Qual é a expressão aqui? Passado. Não é vocês serão. A justificação, o ato de Deus, lida com aquilo que aconteceu no passado. Queridos, todos nós, segundo a Bíblia, estamos em inimizade para com Deus. Sabiam disso? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, o mesmo Paulo, diz que nós somos filhos da ira, desobedientes, amantes desse mundo, escravos do diabo. Quando Adão peca, irmãos, e nós pecamos em Adão, porque ele era o nosso representante no Éden, quando Adão caiu, sabe quem caiu com ele? Todos nós. Mas da mesma forma que quando Adão caiu, todos nós fomos separados de Deus. Lembra o que aconteceu com Adão? Quando ele cai, ele é o quê? Expulso da presença de Deus no Éden. Eles não estão mais, a relação deles agora não é mais de amizade, mas é de inimizade. Porque Deus não tolera o pecado, a desobediência. E é verdade, Deus é santo, puro, perfeito. O ato de Adão e Eva foi uma clara declaração de desobediência às ordens de Deus. Por isso eles foram expulsos do Éden. Naquele momento, o relacionamento não está mais em pé de amizade, mas de inimizade. Alguém precisava reconciliar Deus, santo, puro, perfeito, justo, e nós, pecadores, caídos e rebeldes. Alguém precisava reconciliar esse relacionamento. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz que por meio de Adão nós caímos, é verdade. Mas Paulo fala de um segundo Adão. Cristo, o nosso representante. Adão cai no Éden, jardim de Deus, lugar perfeito, sem a presença do pecado. Adão tinha todos os benefícios para não cair aquele dia, mas escolheu cair. Adão é nosso representante no Éden, cai e nós caímos nele. Mas Cristo é o nosso segundo Adão, no deserto, com todas as possibilidades contrárias. Ele está no deserto, sozinho, abandonado, em jejum, em oração. Ele é tentado como Adão foi tentado. Adão cai, mas Cristo não. É por isso que nós somos justificados. Porque Cristo, o segundo Adão, foi obediente por mim e por você, quando o nosso primeiro Adão não foi. Cristo nos reconcilia, meus irmãos. Isso é passado. Aconteceu. O dia que você creu em Cristo, o seu relacionamento com Deus passou de inimizade para amizade. É por isso que a Bíblia diz que nós somos amigos de Deus. Mas em relação ao passado ainda, nós não só fomos reconciliados por meio da justificação, mas nós também nos tornamos família de Deus. O apóstolo João diz que Deus, em Cristo Jesus e pela fé, nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. E são a cereja do bolo da criação, é verdade. E já é bênção ser criatura de Deus. Mas somente aqueles que creem e depositam a sua fé em Jesus podem ser chamados de filhos de Deus. Então é necessário que você deposite a sua fé em Jesus, para que você seja aceito na família de Deus. E a Bíblia nos dá essa oportunidade, dá a você e dá a mim. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados. E naquele dia, você e eu, nós nos tornamos filhos de Deus. E não só filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Já parou para pensar que beleza que é isso? Ser filho de Deus já seria uma dádiva maravilhosa, não é? Mas Deus nos fez também co-herdeiros com Cristo.
Cristo é o primogênito, Ele é o primeiro, o herdeiro de toda a criação, e nós somos co-herdeiros com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. A justificação lidou não só com a reconciliação, mas também nos tornou família de Deus. Então o nosso passado está resolvido. Nós fomos, nós não seremos, nós fomos, nós já somos hoje reconciliados com Deus, família de Deus, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas eu quero pensar em uma segunda verdade, irmãos, a respeito da justificação para o cristão, para o crente, não só em relação ao passado, mas também em relação ao hoje, ao presente, ao agora. Vamos comigo ao texto? Eu vou sempre ler do comecinho para fazer sentido para nós. Tendo sido passado, já fomos, pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos, nós somos amigos, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção no versículo 2. Por meio é uma alusão a quem? A Cristo, tá? Caminha comigo, olhe bem para o texto. Por meio é uma alusão a Cristo, Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. E aqui entra a justificação para nós no hoje, no presente, no agora. A expressão a esta graça. Irmãos, em relação ao presente, a justificação nos deixa duas lições à luz do verso aqui. A primeira lição da justificação em relação ao presente, ao hoje, ao agora, para mim e para você, é que por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos livre acesso a esta graça salvadora. Vou ensinar um conceito para vocês muito legal que o pastor Aldo deve ter falado, eu vou só clarear. Existe, a Bíblia chama aquilo de graça comum e graça salvadora. Pastor, o que é a graça comum? A graça comum é a doutrina bíblica que ensina que Deus dá a todas as pessoas o sol, a chuva, a terra, comida que brota das árvores, fruto, o mar, o sol, tudo isso, a vida, os benefícios. Só crente é promovido na empresa? Não crentes também. Então essa graça, esse favor de Deus, Deus dá a todos livremente. Todos, porque todos somos criaturas do Senhor. E o Senhor ama a sua criação. O Senhor cuida, o Senhor zela pela criação dele. Essa é a graça comum. Uma graça que é oferecida a todos. Por isso que ela se chama de graça comum. Mas Paulo não está falando da graça comum aqui. Paulo está falando da graça salvadora. Porque é a graça salvadora que justifica um pecador. E Paulo diz que nós, por meio de Cristo Jesus, temos livre acesso a essa graça salvadora. Quando essa doutrina, vocês sabem qual foi o período que essa doutrina mais pipocou na história da igreja? Época da Reforma Protestante. O dogma católico afirma que nós não temos acesso ao Senhor. Existe uma hierarquia papal, dos sacerdotes, dos líderes e depois dos crentes. Existem etapas dentro do dogma católico que dificultam o acesso das pessoas a Deus. Eu sou de uma época, muito pequeno, em que a Bíblia, lá no Nordeste, lá na roça, era lida até em latim às vezes. O sacerdote ficava de costa para nós. Nós não entendíamos nada. Estou mentindo? Isso não tem muito tempo. Só quem tinha acesso à graça de Deus era quem, primeiramente? O sacerdote, o padre. Então os reformadores se levantaram e disseram, não. Por meio de Cristo Jesus, o sacrifício vicário, o nosso cordeiro que foi morto na cruz, por meio dele, todos que creem nele têm acesso a essa graça salvadora. Então a reforma protestante estourou. Para vocês verem a importância, meus irmãos, que são as palavras de Pedro, que diz que nós somos povo eleito, sacerdócio real. E quem ele está falando de quem? Dele, dos apóstolos? De toda a igreja de Cristo. Irmãos,
Esta graça que o apóstolo Paulo fala ali, é a graça salvadora que você, pela fé em Jesus, tem acesso a Deus. Mas Paulo também não só fala dessa graça salvadora. Olha o que o versículo diz, volte lá para o texto comigo. Verso 2, por meio de quem? Jesus Cristo. Obtivemos acesso pela fé a esta graça, a graça salvadora. Preste atenção agora, irmãos. Na qual agora estamos firmes. Nós temos livre acesso não só à graça salvadora, mas também a uma graça sustentadora. A graça nos sustenta, meus irmãos. Sabe por que você, crente, não vai se perder eternamente? Sabe por que você não vai abandonar o Senhor eternamente, uma vez que você está em Cristo? Porque o bom pastor cuida de você. E lá em João 10 diz que o bom pastor não perderá nenhuma de suas ovelhas. Então, se você é uma ovelha do bom pastor, você não vai se perder. Porque o bom pastor está lá. O pastor perfeito, o supremo pastor. Lá em João 10 diz que ninguém, o Senhor Jesus disse, ninguém as arrebatará de minhas mãos, ninguém tomará nenhuma de minhas ovelhas. Isso é graça sustentadora, é a graça que preserva o crente, não importa o que aconteça, não importa que pé de mundo nós estejamos, caótico, não importa, nós seremos preservados, guardados, sustentados, segundo o apóstolo Paulo, para o grande dia do Senhor. Irmão, hoje, nós temos acesso a esta graça salvadora e esta graça sustentadora. Que privilégio nosso. Tudo isso por meio da justificação pela fé. Mas eu quero concluir, caminhar para o final, meus irmãos, não só lidando com a justificação em relação ao passado, e nem só em relação ao presente, mas também em relação ao futuro. Caminhe comigo no versículo 2, o finalzinho dele. Vamos ler todo o versículo que fica melhor sempre. O versículo 2, como eu estava lendo, vamos ler o 1 também, que eu vou finalizar, então vou ler logo o 1 e o 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, que eu já falei, salvadora, na qual agora estamos firmes, sustentadora, e nos gloriamos. Aqui é futuro, irmãos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em relação ao futuro, a doutrina da justificação pela fé nos ensina, meus irmãos, algumas lições importantes. Em primeiro lugar, ela nos ensina que nós não devemos ter medo do futuro. Você tem medo do amanhã? Por quê? Por quê? Olha a doutrina da justificação. Por que temer o amanhã? O apóstolo Paulo diz, por que vocês estão ansiosos? Por quê? Estão com medo do amanhã? Por quê? Olhe para o que Deus fez no passado, olhe para o que Deus está fazendo agora. Como eu vou temer o futuro, se este Deus está comigo? Olha que beleza, meus irmãos, a doutrina da justificação nos ajuda a viver no tempo presente, olhando para o futuro. Quando as notícias burburam, quando é isso, é aquilo, é economia, é política, tal, não sei o quê, e aquela enxurrada de informações, e a gente começa a entrar num mar de desespero, e aí o apóstolo Paulo diz, para! Por que você está com medo? Ecoando as palavras de Jesus a Pedro, Pedro, por que você teve medo? Lembram? Pedro sai do barco, Pedro está olhando para Jesus, e ele caminha sobre as águas, e enquanto ele está olhando para o seu Senhor, enquanto ele confia na palavra de Jesus, Jesus falou para ele, Pedro falou, Senhor, se for o Senhor, manda que eu vá. Jesus falou o que para ele? Então vem, vive o milagre. Pedro confia na palavra de Jesus, anda sobre as águas, mas afunda. Jesus puxa ele e diz, por que você teve medo? E ele responde, por causa dos fortes ventos eu tive medo. Enquanto Pedro estava com seus olhos fitos somente em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, ele não afundou.
Mas quando ele passou a olhar e perceber os ventos, ele então afunda. É assim comigo e com você. Mas o apóstolo Paulo diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, sobre em relação ao futuro. O apóstolo Paulo também diz: não tenham medo da morte. É este Paulo que lá na primeira carta aos Coríntios diz: ó morte, aonde está a sua vitória? O rei ressuscitou. Oh, meus irmãos, quantos de nós temos medo da morte? Se não me falha a memória, foi Billy Graham que disse que a morte é como subir de andar. A morte nos promove. A morte para o crente é uma promoção que o leva diretamente à presença do seu Senhor. Não precisamos temer a morte. O mesmo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz que, em sua carta aos Efésios, que nós não devemos temer o diabo. Lembram de Efésios 6? A armadura de Deus, a batalha espiritual que é narrada ali? Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Usem as ferramentas do Senhor. Irmãos, a doutrina da justificação em relação ao futuro também nos assegura que nós não devemos ter medo dos males que o pecado pode nos trazer. Escute bem o que eu vou lhes dizer. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma. Jesus é o seu advogado fiel. Ele está diante do Pai dia e noite, defendendo a sua causa. E Pedro diz que o diabo é o nosso acusador, não é? Só que ele encontra um advogado perfeito, um advogado santo, um advogado justo. Então as acusações não passam. No tribunal de Deus, as acusações do diabo contra os crentes falham. Não há evidências. Elas caem por causa do nosso advogado. Eu quero concluir, irmãos, lendo o capítulo 8 de Romanos em relação ao nosso futuro. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo que eu falei aqui em relação ao futuro, medo, morte, diabo, mares do pecado, tudo isso dentro da justificação em relação ao futuro se encaixam perfeitamente no texto que eu vou ler junto a vocês. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Irmãos, nunca se esqueçam, todas as coisas são todas as coisas. Não só as boas, não só as alegres, não só as felizes, mas todas as coisas. As ruins, as difíceis, as amargas, as tristes. Mais à frente Paulo vai explicar o que são todas as coisas de uma forma mais clara. Sabemos que Deus age, a sua mão está por trás, Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama o Senhor, tudo que acontece com você coopera para o seu bem, segundo o apóstolo Paulo. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, que de antemão amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em outras palavras, Deus está usando todas as coisas para transformar você à imagem de Jesus. A fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, aqui o chamar é a pregação do Evangelho. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Pare aqui um minuto. Glorificar aqui está no passado, no presente ou no futuro? Não está só no futuro. Paulo usa um artifício na língua grega que engloba passado, presente e futuro na mesma palavra, no mesmo verbo. Glorificou, já aconteceu, no tempo de Deus. João viu você glorificado. Apocalipse 7:9, ele diz: eis que vi uma grande multidão, de todas as tribos, povos, línguas e nações, com vestiduras brancas, segurando palmas e cantando: grande é o Senhor e a salvação pertence ao Cordeiro. Vestiduras brancas no livro de Apocalipse é um símbolo para a santidade, pureza. O branco é lhe dado assim em Apocalipse. João viu você justificado. Isso é maravilhoso.
Continuando, também glorificou, 31, irmãos. Preste bem atenção, por favor, por favor. Se você recebeu o que nós estamos aprendendo aqui hoje, o que você aprendeu ontem, pegue esses versículos agora, do 31 ao 39, e aplique a sua vida, em nome de Jesus. Por favor, aplique cada verbo, cada ação de Deus, cada pergunta retórica, aplique do 31 ao 39. Preste atenção. Perguntas retóricas de Paulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica. É um advogado diante do tribunal da graça, com a fé ali. Quem? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Mais uma pergunta retórica de Paulo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é uma pergunta que muitos de nós podemos estar fazendo hoje. Talvez você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade extrema, seja uma enfermidade grave, seja um parente seu. Se você tem algum parente que está enfrentando uma tribulação como essa, leia isso aqui para ele. Ofereça isso aqui a ele. Isso é remédio para a alma. Isso é alívio para o espírito. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? E eu pergunto a você, quem separará você do amor de Cristo? E ele responde, com a pergunta, será a tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Irmãos, espada aqui é morte, tá? Porque na época o Império Romano não usava armas de fogo. Usava-se a espada. Então quando a Bíblia cita espada no Novo Testamento, é degola, é morte, é punição, tá? Então, fome, nudez, perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí Paulo usa um artifício que no nosso português é muito importante. Mas. Paulo levantou o cenário. Paulo levanta o cenário. Começa a pintar o quadro. Mas falta assinar o quadro. E Paulo vai assinar o quadro de Romanos 8. Mas, em todas estas coisas. Que coisas, pastor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido. Essa expressão é maravilhosa. Este homem não tem dúvidas. Este homem não está com a mente dividida. Este homem sabe em quem tem crido. E ele mesmo diz, e a gente canta, eu sei quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele diz, estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, e isto inclui você mesmo, nem você mesmo pode separá-lo de Deus, sabia disso? Nenhuma criatura, nem você mesmo pode fazer isso, porque você é dele. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Ele o comprou com o seu sangue. Você não pode ser descomprado. Você não pode deixar de ser filho quando você é filho. Não dá. Você é dele.
Você é propriedade dele. Você não pode, nem você mesmo pode se separar do Senhor. Ele diz, nem qualquer outra coisa, nem anjos, principados, potestades, demônio, nada, política, economia, nada poderá, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, por meio de Cristo Jesus, pode te salvar da culpa e da penalidade do pecado. E hoje, Ele pode declarar dos céus, do seu tribunal santo, o seu nome e dizer, justo, dívida paga. Não há mais condenação contra ele. Isso é maravilhoso. Por isso fica o convite a você, meu amigo que está aqui nos visitando, não é? Você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, hoje é o dia. É possível que os seus pecados sejam pagos. Não por você, nem por qualquer coisa que você possa fazer, mas exclusivamente e somente por meio da fé em Jesus Cristo. Mas também a você, meu irmão, que já está em Cristo há tanto tempo e que tem esquecido em algum momento destas verdades. Se apegue a elas hoje. Justificado pela fé em Jesus. Meus pecados estão pagos já. Eu sou amigo de Deus. Eu não sou inimigo dele. Eu sou amigo, eu sou filho. Eu tenho acesso a essa graça salvadora, essa graça que me sustenta. Se apegue a isso com todas as suas forças. Para que você viva hoje, mas com os seus olhos na glorificação. Vamos orar? Quero rogar a você agora, se você quer entregar a sua vida a Jesus no seu lugar mesmo, faça essa oração, ore ao Senhor. Você não precisa de mim para ir até Jesus. Você precisa de Jesus para ir até o Senhor. Vá a Deus por meio do único que pode ser o mediador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você no seu lugar elevar os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração ao Senhor agora e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, a Bíblia diz que você será salvo. Você será justificado, faça isso, vá a Cristo, se apegue a Ele, abrace a cruz e não largue por nada. E você, meu irmão, crente no Jesus, que está capengando, cambaleando, você, volte ao Senhor hoje, abandone os pecados que tanto te assombram e permaneça no Senhor, em santidade, em obediência, em amor. Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor, por meio de Jesus, o teu Filho perfeito, justo e santo, nos salvou. Meu Deus, quantos pecados foram necessários naquela cruz para que Jesus carregasse aquele fardo, para que ele recebesse a punição que era para nós, Senhor. Mas ele recebe de forma voluntária e amorosa sobre si os nossos pecados naquele madeiro maldito. Para que meus irmãos pudéssemos estar contigo, Senhor. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, assim foi naquela cruz, para que nós pudéssemos ter nossa dívida paga. Para que nós pudéssemos sermos justificados diante do teu tribunal santo. Meu Deus, não nos deixe esquecer disso, Senhor. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E isto é suficiente para que nós sejamos salvos. Nada mais, nada menos, somente a morte de Jesus Cristo. Senhor, aplique esta palavra ao coração dos meus irmãos. Aplica ao meu coração, meu Deus.
para que não nos esqueçamos de quem somos em Cristo Jesus e para onde estamos indo. Justificados, pois, mediante a fé, nós, a Igreja IB da Paz, tem paz com Deus. Amém.